o Senhor, Ele gerou no meu coração um tema: creia no Deus do impossível. Creia no Deus do impossível. Eu gostaria que você firmasse essa palavra dentro do seu coração nessa noite, e que você pudesse levá-la consigo, e que pudesse manifestar de fato uma crença nesse Deus do impossível, que Ele possa transbordar na sua vida, te dar esperança mesmo nas horas mais sombrias, te dar alegria mesmo no momento em que a lágrima estiver fruindo de uma forma tal. Mas esse Deus do impossível, Ele fará o que realmente nós estamos dizendo, o impossível na tua vida. Amém? Glória a Deus. Crer é algo natural para todos nós. O ser humano todo ele, na sua totalidade, crê. Nós cremos. Não tocando no quesito Deus, mas se esse crer for apenas acreditar em alguma coisa, em alguém, todos nós somos crentes, porque todos nós alimentamos crenças em nosso ser. Mas Deus, Ele quer nos despertar para sermos crentes muito além daquilo que é lógico, muito além das nossas conjecturas, muito além daquilo que eu e você acredita por verdade. Mas o Senhor, Ele quer que eu e você tenhamos uma crença no Deus do impossível, no Deus vivo, no Deus que formou todas as coisas. E eu quero te convidar a ler um versículo pequenino que se encontra lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Coloque-se de pé, por gentileza, convido você. E a palavra vai dizer-nos assim: porque para Deus nada é impossível. Vamos juntos? Porque para Deus nada é impossível. De novo. Porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Porque para Deus nada é impossível. Vamos orar, vamos falar com Deus. Convidar a irmã Versilene que ore ao Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Podemos assentar, queridos. Glória a Deus. Se somos todos crentes, o nosso grande desafio é crer no Deus do impossível. Crer neste Deus que realiza tudo muito além daquilo que eu possa pensar, imaginar. Esse texto aqui, ele está dentro de um contexto em que 2 milagres são anunciados. Quando Isabel, ela recebe a alegria de uma notícia, que ela outrora, sendo conhecida como uma mulher estéril, ela recebe a alegria da certeza de
de que ela terá um filho. João Batista será o nome dele, e ele será uma bênção para a glória de Deus. O contexto deste versículo também nos fala sobre um anúncio de um outro nascimento que aconteceria, quando o anjo declara a Maria que ela será mãe, sem que conheça homem algum, mas o Espírito Santo a cobrirá, e ela então engravidará, e gerará aquele que será o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Deus vivo entre nós. Aleluia. E diante destes milagres, diante de algo tão esplendoroso, vem este texto para mim e para você, porque para Deus não há impossível. E este versículo, para Deus não há impossível, ele não está preso apenas a este contexto do capítulo 1 de Lucas, mas a realidade da impossibilidade de haver algo impossível para Deus, parece redundante, mas é verdade. Essa impossibilidade de haver impossíveis para Deus, está norteando toda a palavra de Deus. Em toda a Bíblia nós vemos e enxergamos nitidamente o Deus do impossível. Nas nossas vidas, nós vemos nitidamente o Deus do impossível, quando Ele responde em nosso favor em tantos momentos. Glória a Deus. E Deus realizou o impossível aqui, fazendo maravilhas, fazendo milagres. E eu quero te dizer nesse momento, creia no Deus do impossível. Ele é a razão de tudo que existe. Creia no Deus do impossível, porque Ele é a razão de tudo que existe. Eu quero que você creia no Deus do impossível quando você entrar na frente de um espelho e se confrontar. Você é obra perfeita das mãos do Todo-Poderoso. Você é obra da criação daquele que generosamente derrama graça e misericórdia. Olhamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1, que nos diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. E esse versículo nos fala deste Deus do impossível, deste Deus do impossível que é antes de todas as coisas. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é a razão da existência de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Uma referência a Jesus no capítulo 1 de João. Olhamos para Deus no início de tudo, quando nada existia, Ele estava lá, porque Ele é eterno, Ele é sobre todos, Ele é a explicação de todas as coisas, e Ele é de fato o destino de todas as coisas. Creia no Deus do impossível, creia nesse Deus, porque quando Ele diz aqui, no princípio criou Deus, neste momento nascia o tempo não existia, mas passou a existir agora, porque o Senhor criou o tempo, para que pudesse dar vida a nós, seres temporais. No princípio criou Deus, e nasceu então toda a matéria, todos os corpos celestes, todos os seres animados e inanimados surgiram pelo poder deste Deus. Deus te fala nesta noite, creia no Deus do impossível. Esse Deus que fez nascer aqui também, no princípio, a revelação da sua própria pessoa, porque Ele nos criou e se revelou a nós, Ele se mostrou a nós.
fomos encontrados por Ele em amor. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível te ama. Há um amor incomparável e incontestável dele por nós. Não há como dizer o contrário. Observamos Gênesis 1, versículo 1, e vemos aqui o ser de Deus, na sua onipotência, todo o poder nas suas mãos, em declarar com a sua boca aquilo que ele desejava que existisse, e todas as coisas que ele então declarou vieram à existência, porque assim aquele que detém a vontade absoluta determinou. Creia no Deus do impossível, no Deus que é onisciente e que sabe todas as coisas, e que sabia do dia de hoje assim como do dia de amanhã. O Deus do impossível, na sua eternidade, na sua capacidade, na sua sabedoria infinita e na sua bondade. Creia no Deus do impossível. Crer é muito fácil naquilo que esperamos. Crer que vamos dar sorte. Crer que de alguma coisa as coisas vão mudar. Mas Deus espera que, acima de qualquer crença, acima da lógica e do racional, você creia no Deus Todo-Poderoso. Escuta. Deus, com todos esses atributos que nós vemos aqui, Ele decidiu te amar, sendo Ele, o Deus do impossível. Ele decidiu amar você. Creia nele. Escuta, um erro muito comum da nossa parte, um erro muito comum de nós seres humanos, muitas vezes nós temos dificuldade de crer no milagre, temos dificuldade de crer no sobrenatural, olhamos para um fato que aos nossos olhos é impossível e nós temos dificuldades de crer, mas Deus, Ele quer falar ao teu coração acerca disso nesta noite, para que você não olhe para a magnitude da questão, do problema em si, para que você não olhe para o tamanho da dificuldade. João capítulo 11, versículo 39, a palavra de Deus nos diz assim, escuta, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Esse texto, ele nos fala lá no capítulo 11 de João, sobre a morte de alguém muito especial, Lázaro, um amigo de Jesus. E quando Jesus, ele chega a Betânia, a casa de Lázaro, as irmãs dele, Maria e Marta, se alegram com a presença de Jesus, mas Maria vai olhar para Jesus e com uma expressão de muito lamento e tristeza, ela declarará dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E agora, diante do túmulo, diante do sepulcro, há uma pedra grande posta sobre a boca do túmulo, que era uma caverna. E Jesus dá uma ordem para que aqueles que ali estão tirem a pedra. Mas Marta vai declarar a Jesus, Jesus, já é de 4 dias, já cheira mal. Diante daquele fato, e para nós realmente impossível, mas diante daquele problema, diante daquele fato, Marta resolveu no seu coração crer na morte. Ela resolveu no seu coração crer na impossibilidade da vida. Ela
conseguiu alimentar no seu coração acima da palavra de Jesus, ou da pessoa dele, ou da sua potencialidade, ela decidiu crer naquele corpo em decomposição, num processo de decomposição já avançado, já é de 4 dias e já cheira mal. Mas o Deus do impossível, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, o único Deus, o Deus do impossível ali na pessoa de Jesus, Ele dá uma ordem, porque não há estabelecido limite para o seu agir. Então Deus, Ele quer nos falar nesta noite, incorremos num erro muito grave, porque quando estamos diante de uma impossibilidade, muitas vezes o nosso coração é levado a crer no fato que aos nossos olhos é impossível. Mas Deus nos diz assim na sua palavra, porque para Deus não há impossível. Então há impossível para mim, há impossível para você, há impossível para o problema em si, porque o problema existe, mas ele não tem poder para resolver-se a si mesmo. O problema da morte de Lázaro era um problema, mas a morte dele não se definiria, ou não se resolveria, ou não se retrocederia por si mesmo, a não ser que um poder acima, além, ordenasse. Então não creia no poder do problema, não creia no poder da impossibilidade, não creia na sua impotência, isso é real, mas assim como é real o poder de Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus, amém? Escuta, Judas alimentava algumas expectativas no seu coração, e ele desejava muito que Jesus se levantasse como o rei de Israel, como o Messias, um Messias conquistador como Davi. Ele alimentou isso no seu coração e levou essa questão até as últimas consequências, até ao ponto de trair Jesus. E Judas traiu Jesus, o vendeu por 30 moedas de prata, o entregou quando ele estava ali no Jardim das Oliveiras. Jesus foi entregue, traído com um beijo na face. Mas o coração de Judas se inquietou de tal maneira, um remorso cortou a sua alma, e ele agora não sabe o que fazer. Ele precisa dar um fim àquela tristeza, àquela angústia profunda que está dentro do seu coração. Então Judas tira a sua própria vida, num ato de desespero, no ato de angústia. Mas escuta, talvez crendo que a morte aliviaria a sua dor, talvez crendo que por ter traído Jesus, ele não fosse jamais perdoado por Deus, por aquela questão, por aquele fato, por aquela atitude. Talvez ele tirou a sua vida entendendo que ele mesmo nunca se perdoaria. Mas eu digo que ele errou, e eu digo que nós também erramos quando nós achamos que Deus não tem a capacidade de nos perdoar, por uma falta gravíssima, por algo terrível que cometemos. Nós erramos muito por olhar para a nossa vida e dizer não há mais jeito. Nós erramos muito por olhar para qualquer coisa enquanto há vida em nós e dizer é impossível, porque não era impossível Jesus perdoá-lo, não seria impossível ele também se perdoar.
e se tornar um grande servo de Deus, um homem usado pelo Senhor. Assim como Pedro, que negou Jesus, que por 3 vezes declarou abertamente que não o conhecia, e na terceira vez ficou nervoso, declarando que não conhecia tal homem, mas o seu coração foi inundado por arrependimento, e o arrependimento o fez entender que o Deus impossível na pessoa de Jesus o perdoaria, que o Deus do impossível na pessoa do Senhor o transformaria, que o Deus do impossível poderia usá-lo como ferramenta ainda, mesmo depois de tudo o que ele fez. E é isso que Deus quer que você acredite, e é isso que Deus quer que você entenda, que Ele pode te perdoar, que Ele pode transformar a sua vida, que Ele pode mudar a sua história, que Ele pode te reconstruir a tua vida, a tua pessoa, que você pode ser uma nova criatura, independente do que o passado tem contra você, porque assim como a palavra de Deus nos diz, em Romanos capítulo 8, versículo 1, porque aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para ele. Glória a Deus. Não há condenação para aquele que arrependido toma posição, para aquele que arrependido implora o perdão de Deus. Escuta, profeta Miqueias capítulo 7, versículo 18, ele vai trazer-nos a seguinte mensagem: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da tua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Amém? Então eu posso crer, e eu preciso crer no sobrenatural de Deus. Eu preciso olhar para Deus, e não olhar para o problema impossível, e não olhar para a impossibilidade da minha própria pessoa em resolver, em mudar. Talvez você diga assim, mas eu não consigo mudar, e Deus está dizendo, olha, entregue-se a mim somente, e deixe que a mudança eu me encarrego de fazer. Quando Ele declara, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, Ele está dizendo isso, entrega o teu caminho, por mais difícil que pareça aos teus olhos, entrega o teu caminho, por mais impossível que seja a mudança que você precisa receber, entrega o teu caminho, e permita que eu faça aquilo que você não pode. Amém? E analisando o texto que iniciou essa palavra, porque para Deus não existe impossível, nada é impossível. Eu gostaria que você pensasse nisso, que não há impossível, que o texto é muito claro, que para Deus nada é impossível. Então pare de achar que alguma questão, ela não tenha de alguma maneira uma solução da parte de Deus, porque ela tem. Amém? Não existe nada que não seja possível às mãos daquele que manuseia com precisão todas as coisas. E o Senhor te diz nessa noite, escuta, há uma grande questão aqui que nós precisamos pensar. Há uma grande questão aqui que eu e você precisa pensar, acerca da impossibilidade, que quando eu creio que algo é impossível, eu estou dando muito maior ênfase ao problema em si, do que ao Deus que pode agir sobre aquela questão. Então pare de dar ênfase à sua impotência
pare de dar ênfase à potência de um problema e dê ênfase ao único que tem poder sobre tudo e sobre todos, que é Deus. Dê a Ele toda a honra e toda a glória. Creia no Deus do impossível. Creia no Deus do impossível. E eu digo isso, creia no Deus do impossível. Mesmo que o tempo esteja trabalhando de uma forma tão ferrenha para roubar de ti até mesmo a esperança. Creia no Deus do impossível. Porque a Bíblia nos revela tantas histórias de pessoas que passaram por tantos problemas durante tantos anos, mas alcançaram vitória. E fora da Bíblia também, nós temos muitos testemunhos de vidas comuns como nós, que foram transformadas, que viveram em alguma área, em algum momento, o caos, mas que pôde ver a manifestação da glória de Deus. Porque a palavra do Senhor, que Jesus liberou sobre a irmã de Lázaro, ainda morto, a palavra dele dizia assim: se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus se manifestará sobre a sua vida. A glória de Deus se manifestará sobre o seu momento ruim e transformará a sua mara em doçura. Glória a Deus. A Bíblia nos fala sobre um homem que por 38 anos manteve-se paralítico, e ele viveu grande parte desse tempo à beira de um poço, o poço de Betesda, esperando um milagre. E um dia Jesus chega àquele lugar, e Jesus vê aquele homem, e Jesus, sabendo a condição daquele homem e o tempo que ele estava naquela condição, Jesus olha para ele e diz: queres ser curado? Mas na simplicidade do coração daquele homem, ele vai dizer assim para Jesus: não tem homem algum que quando a água é agitada me pegue no colo e me leve para o tanque para que eu seja curado. Mas eu digo para você, ele estava diante de alguém que não dependia da água, que não dependia de anjo, que não dependia de ninguém, a não ser do seu próprio querer. E Jesus disse: quero, seja curado. E aquele homem, após 38 anos paralisado, tornou a andar. Aquele homem por muito tempo acreditou na impossibilidade da sua cura, mas Jesus tirou essa impossibilidade. E eu quero que você creia, a exemplo de uma mulher que poderia ter as suas esperanças partidas também. Há poucos dias atrás preguei sobre ela, aquela mulher do fluxo de sangue. E o texto nos conta que havia 12 anos sofrendo daquele mal, que ela havia gastado todos os seus bens com muitos médicos e medicamentos, tratamento caríssimo, mas de nada adiantou, indo ela a pior, assim está escrito. Mas ela alimentava no seu coração a esperança, a expectativa de que o Deus do impossível poderia fazer a diferença na vida dela, e Ele fez. E um dia, Jesus está no meio de uma multidão, e Ele está caminhando, acompanhando um homem chamado Jairo, e aquela mulher o vê, e aquela mulher sabendo quem Ele é, e o Espírito Santo testificando no coração dela que Ele era o Filho de Deus, que Ele tinha todo o poder, ela declarou no seu coração: se tão somente eu tocar nas orlas dos seus vestidos, eu serei curada. E assim ela fez. Ela se lançou aos pés de Jesus, ela tocou nas orlas das vestes de Cristo,
E ela sentiu aquele mal sair do seu corpo naquele momento. Creia no Deus do impossível, porque muito além de uma enfermidade física, Ele faz com que o mal saia do nosso corpo, do nosso espírito, mas o mal da incredulidade. Ele faz com que o mal do nosso pessimismo nos abandone. Ele faz com que o mal de todo sincretismo, ceticismo, de toda apostasia, Ele faz com que o mal de todo ateísmo saia do nosso coração e dê lugar à fé. Aleluia. Creia no Deus do impossível. Mesmo quando o diabo, ele já comemora a vitória dele sobre a sua vida. Jesus enfrentou uma tempestade, e lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a palavra de Deus nos fala sobre a tempestade, e ele estava naquele barquinho junto aos discípulos, e uma tempestade levantou-se no mar, agitando, enfurecida, e a praia a qual Jesus, ele atracaria a sua embarcação, ele encontraria um endemoniado, e parece que o inimigo naquele momento estava agitando aquelas águas, tentando deter a chegada de Jesus, porque ele sabia que algo sobrenatural aconteceria ali. Jesus chega à praia e ele vê um homem, e o texto nos diz que este homem, ele vivia entre os sepulcros, gritando dia e noite sem paz, que ele andava despido muitas vezes, que prendiam ele em correntes e cadeias, mas ele se machucava, se feria, ele quebrava as correntes, ele se libertava e saía novamente, se ferindo, se cortando, se machucando, alucinado, e por muitos anos ele viveu nessa condição. E o diabo poderia estar comemorando a vitória dele, que estava fazendo com aquela vida o que ele queria, porque a missão dele, como diz a palavra, ele está neste mundo para roubar, para matar e para destruir. E ele estava comemorando sua vitória sobre aquela vida, mas naquele momento, quando o Espírito que está sobre a vida daquele homem confronta a pessoa de Jesus, o espírito imundo declara: filho de Davi, o que vieste fazer aqui? O diabo nele se enfureceu, porque ele sabia que chegou aquele de que o impossível foge. Não havia impossível, e não havia nada que o diabo pudesse fazer para impedir que Jesus o expulsasse. E Jesus expulsa, e aquele homem fica liberto. Nunca permita que o mal prevaleça na sua vida, no seu coração. Não permita que maus costumes, maus hábitos e pecados predominem acima do querer de Deus sobre a sua vida, porque o inimigo tem projetado para você te acorrentar, te prender, te escravizar em vícios, em pecados. Mas o Jesus, o Deus do impossível, é o Senhor da liberdade, e é Ele que declara que não existe corrente que possa te prender, se você se entrega nas mãos dEle, porque esmiuçado estará todo o grilhão, quebrada estará toda a corrente, partida estará toda a cadeia, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Creia no Deus do impossível, mesmo quando todas as probabilidades dizerem para você assim: é o fim, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Creia no Deus do impossível. E eu toquei
na vida de Jairo, quando ele estava indo com Jesus, caminhando com Jesus, e aquela mulher do fluxo de sangue o parou, e ela vai dizer ali o que ela queria e tal, mas Jairo está com pressa, porque ele está ali numa missão. Sua filha está morrendo, e ele está ali implorando: Jesus, vamos comigo à minha casa, minha filha está enferma. Mas neste momento em que Jesus está ali, e aquela mulher é curada, e nesse inteirinho chegam alguns serviçais da casa de Jairo e avisa a ele: olha, não ocupe mais o mestre, porque a sua filha morreu. E o chão fugiu dos pés daquele homem, e as trevas alcançou o seu coração, e a dor inundou a sua alma, e disseram para ele: não há mais jeito, não importune mais o mestre. Mas Jesus olha para aquele homem, e declara: vamos à sua casa. E Jesus o acompanha, e quando todos dizem: ela morreu, não adianta mais, ela morreu, não adianta mais, Jesus faz sair todos aqueles que estavam assim, declarando que a menina estava morta: saiam. E ele entra só com o pai da menina e com os discípulos, e ele diz assim: crê somente. E eu quero dizer para você nessa noite: crê somente no Deus do impossível, crê somente no Deus do impossível. E Jesus, ele dá uma ordem àquela menina, e aquela menina acorda: Tabita cumi, menina, levanta. E aquela menina, ela se assenta na cama. Jesus diz aos empregados da casa: deem alguma coisa para ela comer. E ela está entre os vivos novamente. Creia no Deus do impossível. Mas eu quero te dizer ainda alguma coisa, tão importante como tudo que já foi dito aqui, e tão verdadeiro quanto. Quero dizer para você: olha, creia no Deus do impossível, pois só Ele pode te oferecer um lugar no céu. Creia no Deus do impossível, pois só Ele pode te oferecer um lugar no céu. Porque até aqui nós falamos de tudo que esse Deus do impossível, Ele pode realizar na minha e na sua história, enquanto vida aqui na terra. E Ele pode todas essas coisas. Não há impossível, nada é impossível para Deus. Mas antes de entrar nesse outro fato do céu, me vem uma coisa ao coração, o Espírito me fala, e eu gostaria de passar para você. Escuta: nem tudo aquilo que é possível para Deus será realizado na sua vida, porque nem tudo que você deseja, mesmo sendo impossível, nem tudo estará dentro do propósito de Deus, da vontade de Deus para a tua vida. Há impossíveis que continuarão sendo impossíveis para você, não porque Deus não possa fazer, mas porque Ele entende que não deve fazer, porque Ele é perfeito em sabedoria. Então não se frustre achando que tudo que você tem como impossível, Deus tem que trazer a possibilidade, porque não é assim que funciona. Porque o Deus do impossível, Ele sabe também aquilo que é o meu possível de administrar, aquilo que será benéfico para a minha vida, aquilo que de alguma forma vai mexer comigo hoje, mas que vai refletir lá na frente no meu futuro, aquilo que pode ser na minha mente uma bênção hoje, mas que vai impedir que eu entre no céu amanhã.
Talvez algo que você peça que aos seus olhos é impossível a Deus, e Deus fala, vai continuar sendo impossível para você, porque se eu abrir esta porta da impossibilidade, você nunca aceitará a porta da possibilidade do céu para a tua vida. Quantos possíveis na vida do homem o impedem de alcançar o impossível que ele abre na pessoa de Jesus, que é o céu? Mas eu quero falar no céu. Quando nós falamos deste versículo, porque para Deus nada é impossível, nós falamos sobre o anúncio de Jesus. Quando Deus está falando que para Ele nada é impossível, Ele está falando que não há impossível, não há impossibilidade no seu amor, porque foi o amor possível de Deus por nós que fez que o Verbo se fizesse carne, que fez com que Jesus entrasse na temporalidade desse mundo para nos salvar, que fez com que o Filho de Deus se entregasse por nós e morresse em nosso favor. O Deus do impossível, Ele abre uma possibilidade para mim e para você ser salvo. Não banalize isso. Quantas pessoas pensam na salvação apenas para esse mundo, para esse tempo? Mas a Bíblia nos declara que se nós entendermos a pessoa de Jesus, e se a nossa esperança em Cristo é apenas nesse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque Deus, acima de todos os impossíveis que Ele quer realizar na minha e na sua história, nesse tempo que nós temos, o maior de todos os impossíveis para nós é entrar no céu. Mas Ele quer que nós vençamos esse impossível pela porta que foi aberta por Cristo Jesus, nosso Salvador. Se você ainda não se posicionou diante de Deus, não recebeu o Filho de Deus, Jesus Cristo, como seu Salvador, você ainda está numa impossibilidade de céu, impossibilidade de comunhão com Deus, porque Jesus Cristo, Ele rompeu a barreira da inimizade, e a barreira que existia Ele quebrou, e a carta, a cédula que era contrária a nós, Ele rasgou. Ele nos deu a possibilidade de chegar ao céu. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ele é o único, e como diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O maior de todos os impossíveis não é ser curado de um câncer. O maior de todos os impossíveis não é herdar uma herança e ficar milionário. O maior de todos os impossíveis não é Deus reatar relacionamentos e tirar enfermidades, abrir portas aqui na terra, mas a maior de todas as impossibilidades, que era a nós, e o maior de todos os milagres, é a nossa salvação em Jesus. E Ele abre essa porta, e eu e você, nós podemos tomar posse dela. Você pode tomar posse dela. Você pode viver os impossíveis que Deus ainda vai realizar na sua história, e você pode crer em tudo, porque a palavra diz: para Deus nada é impossível. Eu não sei aquilo que Deus vai desejar concretizar na minha vida, e essa impossibilidade de saber me leva a ter fé que todas as coisas são possíveis. Então eu posso, aquilo que eu alimento no meu coração, eu posso crer que eu posso alcançar, porque para Deus não há impossível, entendendo que Ele pode ou não fazer, porque Ele me ama e Ele quer exatamente aquilo que é melhor para mim, mas entendendo, acima de tudo isso,
que se eu fechando meu coração, não receber a Cristo, eu tornarei impossível a minha salvação, a minha ida para o céu um dia. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos cubra com toda sorte de bênção, que Ele declare verdades ao teu coração todos os dias, que a palavra dEle se torne vida na tua vida, que os milagres dEle possam fruir na tua vida, e que cada dia você possa ver o cuidado do Todo-Poderoso sobre você. Se você precisa de um milagre, se a sua história precisa de uma alteração radical, se há alguma coisa que aos teus olhos é impossível, Deus está dizendo nesta noite: creia no Deus do impossível. Mas se você ainda não recebeu a Cristo, se você ainda não tomou posse da salvação que tão somente nele há, se você não recebeu por seu Senhor único e suficiente, então Deus está dizendo nesta noite: nada há impossível, porque também para a tua salvação providenciei um caminho. Jesus, meu filho, recebe-o nesta noite. Como a palavra de Deus nos diz, lá em João capítulo 1, versículo 12: todos quanto receberam, deu-lhes Deus o poder de tais serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Que assim seja, na minha e na sua vida, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos louvar a Deus e vamos orar em seguida. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me
esvaziar de mim. Se nós não tomarmos essa postura e nos esvaziarmos de nós, não haverá impossível, não haverá crença em nós. Esvazie-se de si mesmo, para que Deus ele possa reinar no seu coração. Esvazie-se de tudo que te afasta do Senhor. Esvazie-se, dizendo nesta hora para a questão que quer te afastar: eu sirvo a um Deus do impossível, um Deus que é possível sobre você, sobre o pecado, sobre essa questão. Você não é maior do que o Senhor que eu sirvo. A vitória é minha no nome de Jesus. Declara isso na sua vida. Se esvazie de você, para que você não coloque as suas expectativas na sua potencialidade, porque o que você pode é muito pequeno diante daquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Feche os teus olhos, entrega o teu coração nas mãos do Senhor, coloca a tua vida nas mãos do Senhor, faz a tua entrega, faz o teu desafio, faz as tuas declarações nesta hora, profetiza sobre a tua vida nesse momento, profetiza sobre a tua história, palavra de vitória, palavra de bênção, palavra de mudança, transformação. Profetiza sobre você, na pessoa de Cristo, porque Ele é o Deus do impossível, e agindo Ele, ninguém pode impedir. Profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre o seu futuro, profetiza sobre a sua eternidade, salvação em Cristo Jesus. Profetiza libertação sobre você, profetiza libertação sobre vidas de pessoas que você ama, que estão escravizadas, aprisionadas. Profetiza agora em nome de Jesus e declara: Senhor Deus do impossível, eu creio que Tu podes libertar, eu creio que Tu podes curar, eu creio que Tu podes realizar, porque Tu és o Deus do impossível. E Deus Todo-Poderoso, nesta hora, Pai, nós nos apossamos desta verdade que o Senhor trouxe ao nosso coração, e nós não nos prostramos diante da desesperança, da incredulidade, porque elas não podem encontrar a verdade da Tua potencialidade. Aleluia, glória seja dada ao Teu nome. Nós tomamos posse da nossa vitória, porque Tu és o Deus do impossível, porque o céu que era vedado pelos nossos pecados, o inferno que era uma realidade na nossa vida, em Jesus Cristo o Senhor eliminou. Em Jesus Cristo o Senhor declara a eternidade no céu, eternidade de vitória. Nós declaramos e tomamos posse deste Deus do impossível, sobre a nossa história e sobre tudo que somos e temos, sobre a vida da nossa família, sobre a vida de todos aqueles que nós amamos. Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, que a Tua graça e a Tua misericórdia seja dispensado sobre o Teu Filho. Deus, milagre opere neste momento, realizando maravilhas nessa vida, Pai, nesse coração, neste lar, naquela vida que foi lembrada, Senhor, em nome de Jesus. O milagre do Senhor, oh Papai, tudo aquilo que é impossível para nós entregamos aos Teus cuidados, crendo que Tu podes todas as coisas, crendo que vai acontecer, crendo que o Senhor vai agir, crendo que a resposta já veio do céu para nós, crendo que nada, Pai, pode impedir a nossa vitória, porque Tu és o nosso Deus glorioso. Louvado seja o Senhor. Abençoa a Tua igreja, Pai, conduza o Teu povo de vitória em vitória, acende a chama do Teu Espírito no coração de cada vida, Pai,
que haja ardor em te buscar, em te glorificar. Deus, que o Deus do impossível que és tu, possa ser buscado todos os dias, em casa, na igreja, em qualquer lugar onde esteja esta vida, ali esteja também liberdade para o teu Espírito agir. Oh Deus amado, te glorificamos e te bendizemos, em o nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus.